Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui com os amados irmãos, podendo cooperar com este trabalho maravilhoso, onde nós já temos sentido a bendita presença do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar ao Senhor pela vida do meu querido pastor presidente, pastor Daniel Nunes da Silva, que preside a igreja em Campina Grande, pois sem o apoio do servo de Deus, o apoio que ele nos tem dado, nós não estaríamos aqui nesta noite. Externar também a minha gratidão a Deus pela vida do pastor desta igreja, nosso querido pastor e mestre, pastor Elinaldo Renovato. Deus continue abençoando sua vida no nome de Jesus. E aos amados obreiros, líderes da juventude, todos os cooperadores e obreiros que estão aqui na nossa retaguarda. Deus abençoe a cada um de vós em nome do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Louvo a Deus pela vida da minha amada esposa, a irmã Damiana Martins. Nós somos recém-casados, 9 meses, e Deus tem abençoado grandemente as nossas vidas. Amém, jovens? Glória a Deus. Eu casei com quase 30, mas eu digo a vocês que valeu a pena esperar no Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu vou fazer a leitura sozinho inicialmente e depois eu quero pedir a cooperação da juventude. No 3, vocês seguem lendo todos juntos o versículo em nome do Senhor. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No 3, todos nós juntos. 1, 2, 3. E este evangelho do reino Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos nessa noite a incumbência de trazer uma palavra de Deus para os vossos corações. E eu já peço que você esteja com o seu coração aberto, porque o nosso Deus, Ele vai continuar falando conosco. E eu digo com certeza, pela fé, eu digo que Jesus deseja batizar com o Espírito Santo. Mas com certeza eu digo que Jesus deseja salvar, curar e libertar nesta noite. Então permaneça com o seu coração dilatado, sensível ao agir do Espírito Santo. Nós temos aqui um texto muito conhecido, que está situado na seção conhecida como seção escatológica do Evangelho de Mateus. E eu acho muito interessante, porque Mateus registra estas palavras do Senhor Jesus na intenção de instruir a igreja de Cristo, irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, haviam abandonado a velha fé e estavam agora seguindo a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Mateus também tinha uma intenção apologética, de provar aos judeus que teriam acesso ao seu documento, ao seu texto, que Jesus era o Cristo. E findando o seu documento, findando o seu evangelho,
Mateus, ele fala a respeito das últimas coisas. E aqui no capítulo 24, ele nos brinda com este texto que acabamos de ler. E ele nos traz uma palavra muito interessante. E esta palavra está em conexão com várias partes, vários textos-chave em todo o Evangelho, assim como também em outros textos do Novo Testamento. Aqui Mateus diz que o fim será precedido pelo avanço do Evangelho do Reino em todo o mundo. E quando nós nos reportamos para as páginas iniciais deste Evangelho do livro de Mateus, nós compreendemos que a primeira mensagem pregada no capítulo 3, versículo 2, pelo João Batista, eu fico imaginando João apregoando essa mensagem nos desertos. Creio que ele tinha a sua voz um pouco rouca, semelhante a daqueles grandes pregadores de cruzadas, o grande evangelista Bernard Johnson, o atual evangelista Reinhard Bonk, que faz trabalhos maravilhosos na África. E eu fico imaginando João com aquela sua voz rouca, anunciando o seguinte: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Os desertos da Judeia faziam ecoar essa mensagem de João. E Jesus, após ser batizado por ele, em Mateus capítulo 4, nós temos este registro, ou melhor, Mateus capítulo 3. E no capítulo 4, versículo 17, Jesus não inicia o seu ministério na sua boca tendo outra mensagem a não ser esta. Mas João sai de cena e Jesus inicia a sua mensagem, levando adiante aquilo que João havia pregado. Jesus toma posse de uma mensagem que a geração que estava deixando o cenário havia pregado. E aqui nós temos uma lição para a nossa geração. A nossa geração tem um problema devido à grande e rápida disseminação das informações pelas redes sociais, pela mídia, pela internet. A nossa geração pretende sempre reinventar a roda. Pretende sempre anunciar uma outra mensagem. Mas eu tenho um amigo que diz sempre, eu procuro, essas são as palavras dele, sempre que eu ouço uma nova mensagem, eu procuro ver na história da igreja se alguma outra pessoa já não falou do mesmo modo, porque ninguém hoje em dia reinventa nada, e é verdade. A nossa geração muitas vezes se levanta nas suas igrejas arrogantemente, levantando o dedo contra obreiros de cabelos brancos, calejados na obra do Senhor, íntimos de Deus, pensando que estão reinventando alguma coisa. Mas aqui nós estamos diante de uma palavra e uma lição que o próprio Jesus nos deixa. Não precisamos reinventar uma nova mensagem, basta levar adiante a mensagem que já recebemos de Deus pelos nossos pais. Não necessitamos de uma nova doutrina, porque a doutrina já está fundamentada e estabilizada na Escritura. Precisamos apenas levar a cabo, levar adiante a mensagem de arrependimento, até que o rei retorne para buscar a sua igreja. A mensagem do reino foi a primeira mensagem de Jesus. O evangelho do reino foi ele que Jesus mandou os seus discípulos anunciar.
E quando nós falamos do Evangelho do Reino, falamos a respeito das boas novas do domínio de Deus. Quando falamos de reino de Deus, falamos do governo de Deus, exercendo influência sobre todas as coisas criadas. E através deste governo, o nosso Deus expressa e manifesta a sua beleza e a beleza de todos os seus atributos. Esta mensagem do reino foi apregoada pelo Senhor Jesus, e nós vamos conferir principalmente no Evangelho de Mateus. Jesus, em suas mensagens, parábolas, discursos, falando a respeito do reino. E o reino de Deus, ele se expressa pelo menos de duas maneiras. O reino que há de vir, o reino que será manifesto após a vinda do nosso Senhor, e o reino que é manifesto agora. Nós chamamos isto de já e ainda não do reino. Ele é manifesto agora no reino espiritual e será manifesto no reino físico a partir do milênio. Mas eu quero me deter no aspecto imediato deste reino. O Senhor Jesus vai demonstrar o reino no amanhã. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 1, ele diz: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. E Mateus capítulo 25, e o versículo de número 34, a Bíblia diz que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Ele coloca isso em um momento posterior, porque o reino no seu modo pleno, completo, total, ele se manifestará no porvir. Mas Jesus, ele envia os seus discípulos com uma mensagem. E essa mensagem manifesta e expressa o reino presente hoje. O reino como um estado presente, no qual nós somos participantes no mundo espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 1:13, mas Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo disse em Lucas 11, o versículo 20, logo se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é por conseguinte chegado a vós o reino de Deus. Então nós começamos a perceber nesta noite, neste ponto da mensagem, que o reino de Deus começa a ser manifesto no agora. Deus já manifesta esse reino hoje. E o reino de Deus não é deste mundo, já disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus vai muito bem, pois ele não depende dos aspectos econômicos e governamentais dos reinos deste mundo. Quando eu olho para o nosso país, quando eu olho para a nossa nação, no meu coração nasce uma esperança. Sabe por quê? Porque a economia pode até estar indo de mal a pior. A economia pode até estar ruindo. O desemprego pode até estar em seus mais altos índices dentro da nossa história. Nós estamos passando por uma crise moral e uma crise espiritual em nossa nação. Mas pregador,
porque o seu coração se enche de esperança, porque a minha Bíblia diz que o nosso Deus está no céu e o seu reino é sempre eterno, o seu reino é inabalável e a crise na terra não alcança o trono no céu, a imoralidade na terra não alcança o trono no céu, porque o nosso reino é espiritual e não é deste mundo. Aleluia! O reino de Deus vai além do território físico e material. O reino de Deus trata-se da consumação e da manifestação da vontade de Deus na terra como no céu. Preste atenção. Mateus capítulo de número 6, versículo 10. Jesus ensina-nos a orar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como... Jesus está nos ensinando a clamarmos a Deus pela perfeição que há nos céus, para que esta perfeição seja manifestada na terra. O Senhor Jesus está nos ensinando a orarmos a Deus, para que o seu governo perfeito no céu seja manifestado perfeitamente na terra. O reino de Deus, ele é manifesto agora, neste tempo que nós vivemos, por intermédio do meigo e maravilhoso Espírito Santo. Eu acho interessante porque aqui no Evangelho de Mateus, aquele texto que eu citei de Lucas, capítulo 11, verso 20, aqui em Mateus, capítulo de número 12, verso 28, Mateus escreve assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo traz o reino. O Espírito Santo manifesta o reino. E esta compreensão não é nova. Um dos grandes estudiosos da Assembleia de Deus, o doutor Stanley Orton, ele diz que em alguns documentos antigos, Mateus 6:10 está traduzido assim: venha o teu Espírito. Isso nos clareia a compreensão de que esta ideia de que o Espírito traz o reino não é nova, é uma compreensão antiga, mas que Deus por estes últimos dias está reavivando na sua amada igreja. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja, ela é revestida, habitada e ela é habilitada pelo Espírito Santo. Veja bem, em Atos capítulo de número 1, e nos seus versos de 3 ao 6, a Bíblia diz que Jesus passou os seus últimos dias instruindo os seus discípulos pelo Espírito a respeito do reino de Deus. Aí eu acho interessante porque é chegado o verso 6, onde os discípulos vão dizer assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus às vezes dava algumas respostas bem curtas, que se nós fôssemos traduzir para o português do jovem na atualidade, soaria até um pouco confrontador.
Porque Jesus vai dizer: não vos compete saber. Na nossa linguagem, Jesus diz assim: não é da sua conta. Não lhe interessa. Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio conselho. Mas veja bem, os discípulos estavam perguntando: o reino, cadê? Onde está o reino? Jesus dá este freio, mas ele responde os discípulos no versículo 8, amado pastor. Ele diz assim: olha, não vos compete saber, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo manifesta no agora os poderes do mundo que há de vir. O Espírito Santo manifesta agora o reino. O Espírito Santo manifesta o governo, o domínio e o poder de Deus na face da terra. Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 14 e no versículo de número 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo estava instruindo a igreja do Senhor em Roma, porque estava havendo disputa a respeito daquilo que deveria se comer ou beber. E no meio destas disputas, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o reino de Deus não consiste nessas regras. O reino de Deus não consiste de normas, mas o reino de Deus consiste em justiça. Sabe por que Paulo fala da justiça aqui? Paulo reitera aquilo que ele havia exposto em toda a sua carta. Ele vai dizer que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e por causa deste sangue nós temos paz com Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O reino de Deus, igreja de Roma, é justiça. O reino de Deus é o sangue derramado e vertido do Calvário, lançando de entre vós a culpa e os tornando aptos para estarem na presença de Deus Pai. O reino de Deus é reconciliação. Quando Paulo fala de justiça, ele está falando justamente da justificação, do fato de nós termos sido tornados justos diante de Deus. Deus agora olha para mim, para você. Quando falamos de justiça, Deus olha para nós. Ele não mais enxerga as nossas iniquidades passadas. Sabe o que é que Ele olha para nós e enxerga? Ele olha para nós e enxerga a cruz do Calvário e o seu Filho sendo morto em favor de nós. Ele olha para você, jovem. Ei, você que entrou aqui sem esperança, jovem, você que entrou aqui pensando que não lhes resta mais sacrifício nem perdão de pecados, Deus está dizendo para você que a justiça de Deus em Jesus Cristo te resgata e te tira dos teus pecados. Paulo está dizendo: a justiça é resgate, a justiça é reconciliação, o reino é resgate, o reino é reconciliação. Aí Paulo complementa dizendo: o reino de Deus é paz. Sabe por que paz? Porque anteriormente eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Paulo vai dizendo em Romanos capítulo 5 que nós éramos ímpios, nós praticávamos impiedades, nós éramos transgressores da lei. E o transgressor, ele é inimigo da lei e é inimigo do legislador. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora, por causa da justiça
justiça. Agora, por causa do sangue derramado, existe reconciliação, existe paz com Deus. Se você está em paz com Deus nessa noite, por favor, me ajude a pregar levantando a sua mão e exalte ao Senhor, glorifique a Deus, porque você está perdoado pelo sangue de Jesus. Repita comigo: porque fui perdoado, tenho paz com Deus. A justiça atinge o nosso espírito que estava separado de Deus. A paz atinge a nossa alma que estava perturbada e em inimizade contra Deus. Mas agora Paulo complementa, dizendo que o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. O Espírito traz o reino. Quando eu leio esse texto e vejo este termo aqui, estes termos, alegria no Espírito Santo, eu me reporto a a Lucas capítulo 10, e o versículo de número 21. Ali os discípulos voltaram felizes porque os demônios estavam se sujeitando à autoridade do nome de Jesus pela boca deles. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus na mesma hora se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Sabe o que é que eu aprendo aqui com Lucas 10, 21, conectando com Romanos 14, 17? A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo, trazendo o reino, ele alegra o Filho para celebrar o Pai. O Espírito Santo alegra os filhos para louvarem o Pai. Então, se você está alegre no Espírito Santo, eu te convido a se alegrar mesmo, a levantar a mão e glorificar, celebrar ao Pai. Celebre ao Pai nesta noite, exalte ao Pai nesta noite, porque o Espírito do Senhor está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, aleluia. Tem um fogo ardendo no meu peito, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo me autoriza a dizer aqui: você que adentrou neste lugar com um problema na perna direita, ele não me fala detalhadamente se há algum problema no joelho, se é alguma paralisia na sua perna, mas ele comunica ao meu coração que alguém é enfermo da perna direita, está sendo curado agora. Então eu peço que você exalte ao Senhor e comece a sentir as dores da sua perna, ou quem sabe a paralisia ou dormência. Sinta a enfermidade indo embora agora, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está aqui para curar. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4,
E o verso de número 20, confrontando aquela igreja, ele disse: olha, existe muitos dentre vós que estão inchados com o conhecimento, mas eu vou ter convosco para conferir não as palavras destes, mas o poder que eles têm. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí sabe o que é que está escrito em Atos 10:38? Que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Veja bem, o Espírito Santo traz o reino, e o reino é poder. Então Deus quer derramar, manifestando o seu reino essa noite, derramar o seu poder entre nós, derramar a sua glória entre nós. Comece a receber da Shekinah, da presença, do poder e da glória de Deus. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Paulo disse: quando eu fui ter entre vós, eu não fui com palavras persuasivas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se Paulo estivesse dizendo isso em alguns arraiais de jovens na nossa geração, ele seria tido, querido pastor Elinaldo, como um homem anti-intelectual, porque aparentemente Paulo está desprezando aqui o conhecimento acadêmico, aparentemente. Mas Paulo estava dizendo o seguinte: olha, quando eu fui ter entre vós, não interessava palavras bonitas, não interessava a filosofia humana. O que interessava era a manifestação do poder de Deus entre vocês. O que interessava era a manifestação do Espírito do Senhor. Eu não me importo nesta noite se ao terminar este culto você saia daqui sem lembrar de uma ou outra referência bíblica que eu estou trazendo, mas eu me importo verdadeiramente se você vai sair daqui tocado pelo poder desta palavra ou não. Porque o que importa para mim é que você saia daqui transformado pela palavra que transforma. O que importa para mim é que você saia daqui curado com o poder da palavra que cura. O que importa para mim é você sair daqui liberto pelo poder da palavra que liberta. O reino de Deus, ele é manifesto com sinais, prodígios, maravilhas. Nós vamos ver Jesus do capítulo 5 ao 7 de Mateus, discipulando os seus ouvintes a respeito da conduta do cidadão do reino. Mas posteriormente, no capítulo 10 de Mateus e nos capítulos 9 e 10 de Lucas, ele vai enviar os seus discípulos. E a Bíblia diz em Lucas que ele envia 12 e chama estes 12 de apóstolos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A palavra apóstolos é uma palavra grega que inicialmente na língua portuguesa ela foi apenas transliterada. As letras gregas foram transformadas em letras latinas e é uma palavra que tem origem justamente na cultura grega. E sabe de onde veio o uso desta palavra? No século 2, 3 e 4 antes de Cristo. Nós sabemos que a Grécia avançou no mundo antigo. E todas as vezes, queridos obreiros, que a Grécia conquistava um país, enviava um navio. E neste navio existia professores, instrutores, médicos, doutores.
E eles eram habilitados e delegados para instruir aquele povo colonizado pela Grécia na cultura dos gregos. E sabe qual era o nome dado a estes delegados e a estes navios? Apóstolos. E olha só que interessante. E onde está todo este interesse? Onde está toda essa coisa bonita, essa coisa fantástica? Está no fato de que Deus institui a sua igreja como sendo apostólica. Para quê? Para trazer e revelar neste mundo a cultura do céu na terra. Deus te chamou, jovem, moça e rapaz, para manifestar a cultura do reino onde quer que você vá, para manifestar a cultura do céu onde quer que você esteja. Eu me recordo agora de algumas oportunidades que o Senhor tem me concedido para manifestar o reino onde quer que eu estou passando. Eu me recordo de um jovem, o dono do restaurante onde eu almoço todos os dias. Certo dia, ele chega de um modo um pouco anormal. Ele chega puxando uma das suas pernas, e ele estava com a sua perna com aquela faixa elástica. E eu perguntei para ele, pedi para ele vir até a mesa. Ele até pensou que era alguma reclamação da comida. Disse: o que é que aconteceu? Eu disse: não, eu quero saber de você só o que aconteceu com o seu joelho. E ele disse: rapaz, eu rompi o ligamento e eu vou precisar fazer uma cirurgia para corrigir. Ah, foi isso? Você pode esperar 5 minutinhos, é o tempo que eu termino o meu almoço. Eu quero conversar com você. Quando eu terminei meu almoço, que eu paguei, eu chamei ele num canto assim um pouco reservado e disse: você crê que o Senhor Jesus Cristo pode curar os seus ligamentos agora? E ele disse naquela gíria jovem: na hora, meu irmão, eu creio. E eu disse: então deixa eu orar por você. Eu me abaixei, coloquei as 2 mãos no joelho daquele jovem e, creia você ou não, eu sou eletricista de profissão e sei muito bem o que são pulsos elétricos. E querido pastor Williams, no momento em que eu coloquei as mãos no joelho daquele rapaz, eu sentia pulsos elétricos saírem da minha mão. E eu perguntei para ele: rapaz, tu estás sentindo o que eu estou sentindo? Ele disse: rapaz, aqui está começando a queimar, está começando, eu estou sentindo um formigamento como se fosse eletricidade. E sabe o que é que aconteceu? Jesus curou aquele rapaz. A cirurgia não foi feita, ele não foi mais para a mesa cirúrgica, porque onde o reino chega, onde o reino vem, Jesus opera maravilhas. Labai que eu vá na vaso. Sabe por quê? Jesus disse: preguem dessa forma, Mateus 10, 7 e 8. É chegado o reino, curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Sabe por quê? Isso é o reino. Esta é a manifestação do reino. E em último lugar, pregador, você está falando aí muito sobre o reino, mas como é que a gente começa a fazer parte dele? Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, verso de número 5: Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do varão, mas de Deus. Se você quiser entrar no reino, você tem que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa reconhecer
que a obra de Jesus no Calvário é suficiente para perdoar os teus pecados. Você precisa crer que não é necessário você pagar o preço, não é necessário romaria, não é necessário nenhuma dessas coisas, porque o preço já foi pago. É necessário você receber Jesus e nascer de novo. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por favor. E nesta primeira noite, eu quero tomar a liberdade, estando autorizado pelo pastor, de fazer um convite. Eu quero convidar você, jovem, senhor, senhora, homem e mulher, que vieram aqui. Quero vos convidar a receberem Jesus para entrarem no reino. Eu peço que, se porventura você jovem que está na nave da igreja, na galeria, trouxe alguém que não é evangélico, eu te convido a fazer a obra de um evangelista essa noite. Pergunte a essa pessoa se ela não deseja receber Jesus. E conduza ela aqui à frente, porque nós vamos orar por cada um que deseja entrar no reino de Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar a Jesus? Venha. Venha agora, venha a Cristo. Jesus te chama, venha. Venha a Jesus nessa noite. Venha a Jesus nessa noite, venha. Jesus te chama. Jesus te chama. Venha a Cristo. Venha a Cristo nessa noite. Enquanto você está vindo aqui, eu quero convidar a todos os que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, aqui atrás, na galeria, aqui na nave da igreja, por favor, eu convido todos a virem aqui à frente. Eu quero orar por você. E Jesus vai curar enfermos aqui. Venha em nome de Jesus, venha agora. Por favor, seja rápido. Já extrapolei meu horário, venha rápido, por favor, venha. Em nome de Jesus, todos os enfermos. Você que tem problema de audição, você não ouve através de um dos seus ouvidos. Você que tem problema na visão, você tem perca de visão, você é cego de algum dos olhos. Eu não quero saber qual é a sua enfermidade. Se é uma hérnia na coluna, se é um câncer, se é um tumor. Eu convido todos os enfermos a virem à frente, em nome de Jesus, porque Jesus vai curar. Jesus vai curar enfermos aqui. Jesus vai curar enfermos aqui. Espírito Santo, tu tens liberdade para tocar. Toque cada um isso, mais Senhor, da tua unção. Toque cada um destes enfermos aqui, no nome poderoso de Jesus Cristo. Toque cada um isso. Eu ordeno a dor no joelho que vai embora agora em nome de Jesus. Movimenta o joelho, jovem, movimenta o joelho. Movimenta sua perna. Eu ordeno a todas as enfermidades que em nome de Jesus Cristo batam em retirada agora. Batam em retirada agora. Todo osso quebrado seja curado em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Surdez é uma ordem.
saia. Deixe este ouvido em nome de Jesus. Ouvidos surdos, se abram agora. Olhos cegos, se abram agora, em nome do Senhor Jesus. Saia. Depressão, vai embora agora em nome de Jesus. Saia pânico, saia ansiedade, em nome de Jesus. Saia toda enfermidade agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço a você que veio aqui, que você faça aquele movimento que você não poderia fazer. Faça. Se é algum movimento, verifique aí se você pode fazê-lo. Se você não poderia se abaixar, veja se você consegue se abaixar. Se você tinha algum caroço palpável, procure ele aí e veja se você o encontra. Se você não o encontrou, glorifique ao Senhor, porque Ele é fiel para curar. Se você não ouvia, testifique de que se você está ouvindo ou não. Isso mesmo, irmã. Levante a sua mão, mexa e veja se as dores foram embora. As dores foram embora, irmã. Olha só, levante a mão, por favor. Estava quebrado, irmã? Estava quebrado. Olha só o que Deus está fazendo. Ossos quebrados estão sendo curados aqui, em nome de Jesus. Se mais alguém está com ossos quebrados, recebam a cura agora, em nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Aqui entre nós, alguém se entregando a Jesus? Alguém se voltando para os caminhos do Senhor? Alguém? Não há? Que Deus abençoe. E eu peço que os irmãos retornem ao lugar, glorificando a Deus pelo milagre recebido. Aleluia. Veja